Bom, então aproveitando que os bandidos cortaram a internet, a gente vai encerrar agora o assunto, presta atenção. Ok? Você entendeu, espionagem, magia negra e conspiração. Então o que acontece? Você está sendo vítima de fraudes 24 horas. Em 2020, eu falei para você várias vezes, não tem assunto mais importante para você estar denunciando do que espionagem, magia negra e conspiração. Todos os dias, tá? Você está sitiado realmente por criminosos, trapaceiros, ladrões, cínicos, tá? Ok? Agora eu coloquei para você o simbolismo do Sombra. O que é o simbolismo do Sombra? O Sombra, ele é como se fosse um super-herói, tem poderes de adivinhar a mente, tá? Ok? Eu expliquei para você que é mó farsa, tá? Os reptile o olho do Cusanos, tá? Não tem poder nenhum de adivinhar merda, de pensamento nenhum, tá? Eles fazem parte de um esquema eletrônico, um esquema tecnológico, tá? De alta tecnologia de espionagem. Consegue entender? Então eles estão espionando vocês para a Microsoft, para o Google, para o YouTube, para tudo isso daí. Isso é tudo mentiras, tá? Que eles pregam. Pronto. E aí o que acontece? O Sombra, o poder que o Sombra tem de adivinhar pensamento, na verdade é que o Sombra, estou dando aqui a definição, o que seria a realidade nessa situação. Então vou falar primeiro sobre o personagem. Eu já falei no outro vídeo, tá? Ele é um super-herói, ele tem o poder de adivinhar a mente, e sempre que ele salva uma pessoa, ele dá um anel para essa pessoa aí. E esse anel, a pessoa mostra o anel para ele e fala assim, eu tenho parceria com você. E aquele cara ali é um mediador, ele é um auxiliar do Sombra, ele é um parceiro do Sombra, né? Por exemplo, tem um motorista, por exemplo, o cara que o cara é taxista. Então o Sombra precisa se deslocar de um lugar, ele vai entrar no táxi daquele cara ali, não conheço nada do personagem. Aí aquele motorista vai e leva ele num lugar, aí pronto, muito obrigado, aí eles mostram um anel um pro outro assim, tá? Consegue entender? Então esse é o simbolismo do Sombra. Sempre que ele ajuda uma pessoa, aquela pessoa daquele departamento faz uma parceria com o Sombra. Mas a realidade não é isso daí, tá? A realidade não é isso. O Sombra é um conspirador. Ele pratica espionagem 24 horas, ele apaga testemunhas de crimes e ele é fraudador. O Sombra é um filho da puta mesmo, um criminoso mesmo. E aqueles informantes do Sombra são bandidos todo cagado, bandido todo cagado de tal lugar, é o cuspidor de empada do outro lugar, é um indivíduo que movimenta dinheiro de coisa ilegal, é o pastor que ganha dinheiro para poder roubar as pessoas ali, fazer fraude, conspiração. E o Sombra tá mandando naquele território ali, só passando a perna nos outros, tá? Espionando e fingindo que tem superpoderes. Eu tenho superpoderes. Tá sentindo esse cu encostado no seu olho? Tá sentindo um fusquete encostado no seu olho? É isso daí. Isso daí que é o Sombra, tá? Que eu mostrei para você, que é a mesma alegoria. Ó, isso daí é o esquema do filme Sob o Domínio do Mal, tá? É o esquema do filme Assassina, tá? É o esquema do filme The Crow, tá? Percebeu? Ó, tá vendo a sua mente abrindo aqui as coisas que eu mostro aqui para você, tá? Ó. Copyland, percebeu? É a maior farsa. Esses criminosos estão destruindo tudo de você. Ok? Você entendeu o raciocínio? Então o filme Invasão de Privacidade, Alegoria do Sombra, como eu mostrei para você a questão do Spawn, tá? É como se fosse um policial que recebe poderes diabólicos, faz associação com crime, é incomodado com magia negra, que é aquele palhaço que fica atormentando aquele personagem a situação toda, tá? E aquela bola verde, aquele espírito verde que fica seguindo ele, um troço assim, né? Ele recebe poderes diabólicos, ele é incomodado por magia negra de bandidos, ele finge que está protegendo pessoas e na verdade ele está trabalhando em associação com bandidos, que é o exército. Eu vou recrutar o seu exército, né? O exército do diabo. Consegue entender? O que seria, eu vou recrutar o seu exército, o que seria o raciocínio? Que é como se fosse uma horda de bandidos que estão trabalhando em parceria com a polícia, tá? É isso daí que é o simbolismo do Spawn. Nojento mesmo o troço, tá? Ok? Troço nojento mesmo, tá? Por isso que você me patrocina, eu vou fazer um universo de super-heróis que não vai ter nada disso daí. Ok? Eu prometo que tem uma coisa maneira para fazer assim, ó. Você que não gosta dessas coisas, você vai apoiar. Ó, se ainda fosse a maior porcaria, você de boa... Ó, eu tenho certeza absoluta. Imagina que eu sou um milionário, um magnata igual o Michael Jackson. E eu falo assim, olha pessoal, os meus super-heróis são
são fraquinhos os meus super-heróis, mas eu prometo que os meus super-heróis são muito honestos, eles nunca vão roubar uma moeda de vocês. Eu duvido se não tem pelo menos 10% deste mundo que fala assim, Jorge, eu vou apoiar o seu trabalho. Duvido se não tem. Eu vou apoiar os seus super-heróis. Ah, mas é uns desenhos assim mal feitozinho. A gente vai apoiar os seus super-heróis. Ok? Eu ainda vou fazer questão de fazer um protótipo dos super-heróis. Eu mesmo vou desenhar. Vou desenhar os desenhos, os personagens, vou apresentar para as pessoas aqui, pessoal, é isso aqui que eu vou fazer. E aí eu vou contratar os desenhistas para fazer tudinho, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Outra coisa, olha, eu tô encostando o cu no seu olho, Jorge, intimidando você para não fazer. Enfia dentro do cu, eu vou fazer, ok? Pode parar aqui com vários fuzis apontados para mim, eu vou fazer, ok? Pronto, então que esse cu no meu olho não tá me dizendo porra nenhuma, ok? Patrocina. Poxa, Jorge, mas e se for um troço bem legal, não, Jorge, esse é o público que eu estou procurando. Jorge, ainda que for um trocinho fraquinho mesmo, a gente vai apoiar para você. É isso daí que eu quero, aos montes, ok? Pronto, a gente vai apoiar assim, metade do mundo vai apoiar. Prometo que eu tenho coisa muito melhor, tá? Tenho algo muito melhor que a Marvel, que a DC, tá? No que diz respeito ao seu interesse, tá? De um civil, de abrir um quadrinho, poder abrir um quadrinho que não tenha espionagem, magia negra, conspiração, bandidagem, fraude, destruição. Você vai abrir algo muito legal, tá? Ok? E aí eu vou contratar os desenhistas que ainda vão fazer os desenhos do jeito que eu quero. Os desenhistas vão pegar o estilo. Qual o estilo, Jorge, que você quer? Eu vou explicar qual é o estilo de desenho que eu quero que faça. Esse daí que vai ser os quadrinhos. Eu até vejo a imagem do desenho feito já, tá? Eu prometo que tem um trabalho muito grande, tá? Eu já falei, o meu trabalho nunca vai ser espoliado por esses cagalhões. Nunca, tá? Por todas as gerações. Eu tenho pedido, Deus, confirma. Esses dias, os bandidos praticaram magia negra no meu estômago, fui no banheiro. Quando eu vou no banheiro, Deus só fala coisa sensacional comigo, tá? Ok? E Deus me mostrou uma palavra que eu tô até hoje aqui encantado com essa palavra que Deus me mostrou, tá? Aí uma das coisas que eu falo aqui agora, excetuando essa palavra, outra coisa, tá? Eu falo assim, Deus, confirma o meu trabalho, que nem o Senhor confirmou o rei Davi. Por quê? Você sabe que o rei Davi, ele recebeu uma promessa de Deus em que a família dele, a geração dele, os descendentes dele nunca sairiam do trono de Israel. Nunca. E até o dia de hoje, tá? Até o dia de hoje, tá? É claro que você sabe que Israel não representa mais o ensinamento de Deus, né? Os caras que são israelitas de verdade, eles são uma tribo de pessoas, tá? Que talvez até por sua própria vontade praticam o ensinamento de Deus, porque a religião israelita, tá? Ela é outra coisa, tá? Ok? Mas a linhagem do rei Davi, mesmo esse grupo que não reconhece e tudo mais, a linhagem do rei Davi é sempre citada até o dia de hoje, de que o Messias vai vir lá. Ou seja, para um cara ser o Messias, ele tem uma das certezas que eles têm lá, claro que o Messias já veio, tá? Mas como eles acreditam, eles ignoram o testemunho de Jesus Cristo, né? Que eu já falei que qualquer indivíduo que é um israelita de verdade ignora que Jesus Cristo é o Messias, é um completo de um absurdo. Consegue entender? É completamente absurdo um israelita verdadeiro ignorar Jesus Cristo como Messias, tá? Ok? Por quê? Porque se for pelo caminho do Espírito, o cara tá indo contra o Espírito. Ele tá lutando contra o Espírito. Significa que esse indivíduo não tem o Espírito de Deus, tá? Ou seja, ele não tem dado ouvido ao Espírito de Deus. Tá bom, mas o Espírito ele se manifesta às pessoas de uma maneira sobrenatural, sim, né? Uma pessoa só acredita no ensinamento de Deus não é porque a pessoa quer, não. É porque aquilo realmente teve uma força dentro da pessoa, tá? Consegue entender? Mas se for pelo legalismo, ou seja, pela letra, pela logosofia, pelo conhecimento, pela literatura, não vai ter argumento nenhum, tá? Mas não existe nenhum argumento, tá? Para dizer que Jesus Cristo não é, mas nenhum mesmo, tá? Não existe nenhum israelita que argumentando contra uma pessoa, tá? Que lhe mostre os textos. E não precisa ser nem muito sábio. Se o cara provavelmente souber apontar os textos certos aqui e mostrar, mas está escrito aqui, o apóstolo Paulo falou isso e isso. O apóstolo Paulo dominava de cima a baixo o tal do Antigo Testamento, tá?
Então ele sabia apontar tudo o que é espiritual nos textos, para não ter contradição nenhuma, tá? É impossível, tá, um verdadeiro israelita não ser convencido da verdade com o Novo Testamento, tá? Ok? O Novo Testamento é justamente a manifestação do Messias mesmo, tá? Pronto. Agora eu vou falar aqui para você o seguinte. Mas a questão é o seguinte, tá? Significa que a ideia de uma pessoa não crer no Evangelho, isso não é outra coisa, tá? Senão o poder de Deus. Por quê? Porque Deus escolhe a quem Ele quer. Consegue entender? É a ideia de que por trás da ideia do raciocínio da pessoa entender, não, eu quero ou não quero, está a eleição de Deus. Consegue entender? Significa que, vou colocar aqui na boa, tá? Quando uma pessoa não é aprovada por Deus, o próprio Deus não autoriza que ele crê. É isso daí que o ensinamento mostra, tá? E aqui não falando do Novo Testamento, do Antigo mesmo. O próprio Antigo Testamento tem pensamentos como esse, tá? Ok? Eu não sei localizar aqui, mas tem alguns raciocínios. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Sim, tem algumas frases fortes assim no livro de Provérbios a respeito disso daí, tá? Ok? Então vamos lá. Então pronto, então você já entendeu, tá? Que essa prática de magia negra, você vai ser sempre contra isso daí, tá? Você não vai ser a favor dessas merdas, tá? Ok? Tá? E como eu falei para você, Jorge, você disse que os judeus não praticam o ensinamento da Bíblia. Sim, eles não praticam, tá? Ok? E outra coisa também, né? Os gentios, ou seja, as pessoas que estão fora do regime de Israel, tá? Essas pessoas não têm compromisso de guardar as ordenanças deles, tá? Ok? Então qualquer tipo de propósito, vou até falar aqui, tá? Porque assim eu estou fazendo o serviço de Deus, tá? E as minhas palavras custam muito caro. Eu não atiro nada a favor de vagabundo. Qualquer coisa que praticou magia negra em cima de mim, eu quero que pague muito caro por isso ou então morre. Já está morto, ok? A questão é o seguinte, o ensinamento de Deus, isso, não existe nenhum estatuto, tá, o ensinamento ou mandamento que foi dado a Israel, tá, que comprometa eles a obrigarem as pessoas que não são da lei de Moisés, tá, a praticarem. Consegue entender? A questão é que eu já falei que tem determinados estatutos e mandamentos de Deus, tá, que estão sobre todas as pessoas, tá? Ó Deus, quando um satanista encostar o cu no meu olho e repetir as minhas palavras, tem que amputar um pedaço da carne dele em nome de Jesus. Tem até um mandamento que Jesus Cristo fala que é o seguinte: se o seu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, né? Então quando o indivíduo encosta o cu no olho dos outros, eu sou a favor de arrancar o olho dele, tá? Ok? Descubra quem é o satanista que está encostando o cu no meu olho para arrancar o olho dele. Então, por exemplo, não existe um estatuto na Bíblia, tá, que diga que quem não é israelita tem que praticar a lei de Moisés, tá? Não existe isso daí, tá? Consegue entender? Jorge, então você está querendo dizer que os cristãos não devem praticar a lei de Moisés e que todos os 10 mandamentos não devem ser praticados. Muito pelo contrário, os 10 mandamentos sim, todo mundo tem que praticar, gostando ou não, ok? Poxa, posso provar isso aqui, tá? Ok? Os 613 artigos, tá? Alguns destes artigos, eles estão destinados somente à República de Israel. Então significa que o israelita, mesmo se os israelenses não praticam, eles têm o direito como civis, né? Mas diante de Deus eles estão violando, porque Deus gostaria que Deus quer que eles façam conforme está escrito aqui, né? Fazer o que está aqui. E por quê? Por muitas razões, que isso daí eu não vou explicar, tá? Ok? Por algumas razões. Mas tem desses 613 artigos, tá? Qualquer satânico que repetiu as minhas palavras, tá? Você anota o nome dele. Ele pode ser judeu, pode ser a puta que pariu. Eu patrocino o meu trabalho, eu vou arrancar o olho dele. Ok? Mas na República de Israel, analisando a pessoa, os 613 artigos, né? Alguns desses mandamentos, tá? Aqueles que foram abolidos no Novo Testamento, tá? Os ensinamentos que foram abolidos no Novo Testamento para o Novo Testamento, tá? Nenhum civil, tá? Que não é israelita não precisa praticar,
tá? Consegue entender? Da mesma forma que aqueles que Jesus Cristo não aboliu, tá? E que permanecem até o fim desse mundo, tá? Vale para todo mundo. Todo mundo tem a obrigação de Deus praticar, tá? Ok? É por estes mandamentos que todo mundo vai ser julgado, tá? Agora, uma coisa que não existe, tá? É o seguinte: é a manjação de piroca, né? No Novo Testamento, né? O que é isso daí? Nem no Antigo Testamento, tá? Eu quero ver onde na Bíblia, no Antigo Testamento, você me mostra aqui no Antigo Testamento onde tinha manjação de piroca aqui. Manjação de piroca. E me mostra no Novo Testamento também, manjação de piroca. Tá? Praticou magia negra no olho de alguém. Apedrejado, está escrito aqui. Quando você descobrir um indivíduo que encosta o cu no olho dos outros, eu já falei várias vezes, você não pode muitas vezes apedrejar um indivíduo desse. Você vai delatar para todo mundo, ok? Vai delatar para todo mundo. Até descobrir que provavelmente esse indivíduo que está praticando magia negra no seu olho, ele já matou alguém. Você já matou, sim. Esse indivíduo já matou alguém. Pronto, ok? Ele vai pagar por isso daí, pronto. Já é uma vantagem para você. Mas não, esse indivíduo pratica essa merda e não matou alguém. Você vai delatar para todo mundo, esse indivíduo pratica magia negra em cima dos outros. Vai delatando, tá? Até que, por exemplo, uma pessoa fica cega por causa desse indivíduo. Poxa, eu fiquei cego por causa disso. E aí tem todas as provas, já falei, não, é esse aí mesmo. É esse aí mesmo. E claro, os vizinhos do crime organizado, eles são financiados para fazer fraudes, tá? Os vizinhos do crime organizado, inclusive, eles já mataram várias pessoas sobre incriminação de serem satanistas, tá? Por quê? Porque esses criminosos que eu falei aqui, eles são satanistas. Tá? Eles são todos satanistas, tá? Então eles praticam magia negra em cima dos outros. Mas quando você descobre que uma porra dessa está praticando magia negra em alguém, e tem provas mesmo, tá? Na Bíblia é apedrejado, tá? Ok? Mas você não pode fazer as coisas de maneira ilegal, né? Porque senão você vai se comparar a esses sanguinários que estão matando no seu bairro, fingindo que eles são autoridade da polícia. Consegue entender? Você vai encaminhar até mesmo um processo mesmo. Por quê? Porque a magia negra existe, eu já falei várias vezes, tá? Ok? Pronto, então eu fiz aqui 3 aulas para você, tá? A respeito de espionagem, magia negra e conspiração. Quando você vê um judaísta, quando você vê um evangélico satânico, quando você vê um esquerdista de seita, tá ensinando as coisas que são minhas, tá? Se ajude a delatar, tá? Aquele sujeito Rodrigo Silva, eu vou falar o seguinte: por que ele está sendo agregado ao judaísmo, Rodrigo Silva? Para me roubar. Mas para roubar você, sim, eu mesmo, tá? Eles estão corroídos de inveja do conhecimento que eu tenho, tá? Que é todo meu. O Rodrigo Silva está sendo financiado pelo judaísta, daquele indivíduo primo rico, para me roubar. Ele está copiando as coisas que eu falo e replicando ali. O Olavo de Carvalho também fazia isso, tá? Eu estava sendo vítima dele. Não tem aquele careca, Paulo Ricardo, aquele puritano católico? Ele também estava fazendo isso daí. Ele estava copiando as coisas que eu estava fazendo e estava replicando ali para poder fingir que eu fico roubando informações dele, tá? São os maiores trapaceiros mesmo, tá? Ok? Esse Rodrigo Silva, eu já delatei ele para você como satânico. O objetivo dele ele está com as costas quentes com o judaísmo, porque esse é o objetivo dele. O objetivo dele é agradar a judeus, né, agradar a pessoas de influência religiosa para poder aumentar o judaísmo, e automaticamente está trabalhando contra o evangelho, diminuindo o evangelho, abafando o Messias. Então ele pegar influência, problema dele, presta atenção, não condeno ele não. Se ele não está roubando o que é meu, como este ladrão provavelmente está fazendo, problema dele, mas ele está roubando, tá? Por exemplo, uma maneira dele roubar é o seguinte: eu estou fazendo aqui alguma coisa, um informante chega para ele e fala assim, ó, eu vi aquele indivíduo falando sobre a questão da Santa Ceia, cara. Santa Ceia, ele falou várias coisas. O que você pode falar sobre a Santa Ceia? Aí, tá bom, vou falar sobre a Santa Ceia. Ele às vezes nem sabe o que eu falei, mas ele vai chegar, bom, a Santa Ceia, isso é assim. Aquele indivíduo falou assim da Santa Ceia. O que você pensa? Para ele completar o assunto e jogar um assunto meu em cima daquilo que é dele, tá? E ele servir de informante e de ladrão em cima daquilo que é meu. É assim que eles fazem 24 horas, tá? Quando você viu eu falando alguma coisa, ninguém nunca falou, tá? Ok? É sempre eu que falo. Pronto. Você já sentiu essa prática de magia negra no seu olho? Sim, são os cu iluminados do seu bairro, tá? Delata tudo isso daí, tá? O objetivo desses indivíduos é jogar fraudes em cima de você e fazer funcionar um esquema de mentiras. E aí sim eles não matam pessoas.
ok? Eles são terroristas, tá? Essa prática de magia negra é terrorismo, tá? E os pontos de música alto? Tem ponto de música alto no seu bairro? Porra, não tem isso no meu bairro não. Sim, o crime organizado tá funcionando no seu bairro também. Tá funcionando, tá? Não, não tem sim, eu já percebi até que tem alguns vizinhos que ficam toda hora colocando música alta. É isso daí. Delata pra todo mundo, tá? Delata pra todo mundo, tá? Ok? Certamente quando esse indivíduo coloca a música alta, alguém começa a sentir magia negra. Poxa, tem alguém que está se queixando disso daí e não sabe, mas é o satânico ali, manipulador ali fazendo magia negra, roubando, tá? Ok? E às vezes você está sendo roubado a beça e não sabe, tá? Você está sendo extremamente roubado e não sabe. E tem o esquema da lista negra, é o seguinte, a lista negra é o seguinte, o indivíduo, esse aqui está na lista negra. Eles passam o seu nome em todas as redes onde você, tudo isso aqui é meu, sob lista negra, só quem denuncia sou eu. O que seria a lista negra? É isso que eu estava sendo vítima, tá? Quando eu estava indo na igreja, eu estava em lista negra. E por quê? Por inveja, tá? Tinha inveja de mim, tá? Aí o que acontecia? Eu entrava no comércio, os indivíduos já olhavam com cara estranha para mim. Eu entrava numa papelaria, as pessoas já sabiam quem era eu. Em todo lugar que você for. É isso aqui, tá? Ok? É o esquema do filme Invasão de Privacidade funcionando. Ó, ali é um prédio, depois um bairro, de um bairro para uma cidade, de uma cidade todos os departamentos comerciais que estão envolvidos, comerciais, públicos, etc., envolvidos, até o país inteiro, e até chegar na parte mais alta. E qual é a parte mais alta que financia esse esquema criminoso? A CIA, o FBI, tá? Ok? Tá?